dentro das escolas de dança mesmo, a maioria é da parte de produção de espetáculos de final de ano e de meio do ano. Partindo um pouco das danças urbanas, a gente também tem dois formatos aí diferentes dentro das danças urbanas, que são os grupos, companhias e também as crios, né? As crios, a parte de metodologia é um aprendendo com o outro, né? Mais voltado nisso. E eles treinam o seu individual, né? A sua personalidade e a sua forma de dançar separadamente, mas um ajudando o outro, fazendo com que, através disso, eles participem de batalhas, de competições, às vezes individual, 3 versus 3, 2 versus 2, né? As danças urbanas dão essa oportunidade. E a companhia, geralmente, são para competições como festivais competitivos. Vou dar um exemplo. Dentro do Festival de Dança de Joinville é um exemplo. Hoje, eu elenquei aqui só agora, 1, 2, 3, 4, 5 espaços que são de formação de dança, e cada público ali envolvido de professores, tanto de professores quanto de alunos, tem a sua linguagem, né? Então, aqui a gente tem escolas, por exemplo, que tem como carro-chefe a linguagem do jazz, balé clássico, mas também tem escolas só de dança de salão. Tem escolas que a principal motivação de formação é o clássico, outras vai ser o jazz. Danças urbanas, a dança de salão é muito forte aqui na cidade também. Então, em relação à metodologia, eu acredito que depende de cada professor, mas que a maioria tem essa intenção nas escolas da formação do bailarino. Como a Samia ali comentou, né, por exemplo, na escola que eu estou agora, que é essa para dança que eu comentei, a gente trabalha muito com criação colaborativa, que é isso que ela trouxe ali. Embora que o professor esteja à frente orientando, o aluno já colabora hoje com as criações também. Na questão de criação de espetáculo, a maioria das escolas trabalha para os seus próprios espetáculos, mas a gente também tem produção independente aqui em Balneário, de grupos que trabalham para uma produção artística independente, isso também acontece. É mais raro do que nas escolas, porque aí a gente já tem outras questões que envolvem que é a própria produção, o orçamento para isso, né? E o público também interessado, porque nas escolas a gente tem esse vínculo com o público que já está relacionado com alunos, com as famílias, então já é mais fácil de produzir, digamos assim, e ter um público garantido para o evento, sabe? Mas eu acho que essa questão da metodologia depende de cada professor mesmo, a gente tem uma pluralidade de linguagens aqui em Balneário grande. Eu vejo que tem escolas que têm muito forte a dança urbana, dança de salão, outras vai ser o jazz, outro balé clássico, eu acho que cada um vai se encontrando. Por exemplo, na Pradança, a gente juntou alguns profissionais, então o Valdir é especialista, Valdir Coral, né, que é um professor da escola, ele é especialista em dança de salão, já vem fazendo o caminho dele ao longo de toda a trajetória. Eu já trabalho com o jazz, dança contemporânea, balé clássico, já são outras linguagens. E assim como nós, as outras escolas também vão ter os professores envolvidos, cada um nas suas linguagens, que já tem construído a sua história, né? Então, eu acho que aqui em Balneário a gente tem um coletivo, como a cidade é pequena, que todos se conhecem. Acredito que também no cenário estadual seja parecido, porque a gente acaba frequentando os mesmos ambientes, né? A gente tem uma característica forte de festivais competitivos, por exemplo, no estado, de eventos voltados à dança, onde as pessoas se encontram, né? E aqui também a gente se atravessa nas formações, sabe? As pessoas que estão em outras escolas já participaram da minha própria formação, por exemplo, e eu também na dos outros, e assim vai. Mas um pensamento de produção coletiva a gente ainda precisa fortalecer muitíssimo, assim. A gente já teve um coletivo bem mais forte na Câmara Setorial, por exemplo, anos atrás. A gente tinha um coletivo que se encontrava uma vez por mês, conseguia manter a regularidade das reuniões, conseguíamos pensar algumas ações em coletivo, em nome da Câmara Setorial. Já era um passo bem interessante que a gente estava dando. Hoje em dia está um pouco mais disperso, assim, eu não vejo tão pensamento coletivo. Mas eu também vejo o interesse das pessoas se conectarem. Por exemplo, eu vou até citar os nomes das escolas que eu linkei aqui. Eu linkei a escola para dança, né, que eu estou envolvida, tem o estúdio de dança Adriana Alcântara, tem a escola de dança Prima Ballerina, tem o Space Dance, tem o Espaço A Dança, que é dança de salão. Se a gente consegue fortalecer um coletivo, acaba fortalecendo todas as escolas. Porque eu penso que a gente não jamais vai tirar o aluno da outra escola. Existe um público para cada espaço. Então, vai existir um público para cada uma dessas escolas. Se a gente fortalecer o coletivo, vai aumentar o público para todas elas, sabe? Então, eu acho que a gente precisa de ações mais coletivas, assim, em Balneário, e seria bem interessante da gente
colocar em prática o que a gente já tem a intenção. Eu percebo que sim, que há uma diversidade muito grande e há escola para todos os tipos para todos os gostos. Eu já consigo identificar isso. Sim, eu consigo perceber escola com um foco mais metodológico, escola com foco mais competitivo e escola com foco mais artístico. E a gente percebe assim que cada escola conseguiu aos poucos conquistar sua identidade, o seu foco. Eu acho que isso vai muito também da formação de cada diretora, né, da onde que vem, se vem do ballet, se vem do jazz. Isso vai sim dando caminhos diferentes, né? A pandemia, eu vou começar falando da pandemia, porque ela pegou bastante todo mundo. Como a Rob já havia falado, a gente tinha um coletivo bastante forte, assim, pela Câmara Setorial de Dança, e quando a pandemia pegou, cada um teve que ficar, eu acho que de início no seu quadrado, até para a dança não acabar, né? O artista em si, né? Foi pego de surpresa e foi afetado durante 2 anos, né? Que foi difícil para todo mundo. A preocupação comercial das donas de escolas, junto com essa fase que a gente está passando, que começou na pandemia, com essa questão virtual. Então, antigamente, tu tinha uma aula de 1 hora e meia para dar a aula e talvez coreografar. Hoje, essa aula também é para fazer stories, é para produzir materiais para a internet. A concorrência, na verdade, a gente tem que ver de forma positiva. E eu acho que é isso que falta dentro de Balneário Camboriú. Voltando também, a cidade é uma cidade pequena, porém, pela quantidade de pessoas que moram no município, comporta para todo mundo e para todas as escolas, né? A primeira coisa, assim, eu acho que a gente entender que às vezes é muito melhor para um aluno ele fazer uma aula na escola X, porque é mais perto da casa dele do que na escola Y, então não tem como a gente também forçar nessa questão, mas que nem eu e a Rob, que a gente está na mesma rua, daí a gente vê exatamente pela metodologia, pelo estilo de dança, pelos seus gêneros diferentes, que dá para unir, né? Dá para a gente fazer esse coletivo também, porque a concorrência ela serve para isso, para melhorar cada um. Então, no momento em que os profissionais, as escolas, os estúdios, os grupos e as companhias começarem a enxergar a concorrência para melhorar, para capacitar, né? E para fazer também, para aumentar a quantidade de alunos em seu segmento, a gente vai ver que o que ganha, no geral, é a dança, e não somente você mesmo. E isso é que realmente está faltando dentro de Balneário Camboriú. A base dos projetos, né, públicos de Balneário Camboriú, eles começaram através de dois, né, que é o projeto Oficinas, né, que se tornou em escolas, uma escola pública de contraturno, o Artenomia, isso, né? Então, o SEAC Projeto Oficinas, ele começa dentro da Secretaria de Educação, que isso é muito importante, e o Artenomia pela Fundação Cultural. Logo depois, em 2016, então, o Artenomia ele foi fechado definitivamente, deixando apenas para o Projeto Oficinas. Só que o Projeto Oficinas, em 2016, 2017 e até agora, ele funciona apenas dentro das escolas municipais, ou seja, pegando apenas até o 9º ano. O ensino médio, quando o aluno ele faz 15 anos de idade, de 15 a 16 anos, até os 18 anos, ele não recebe mais formação, né? Não tem mais a formação continuada no público. Ele também pode ter dentro de 2 sedes, que é a sede que a gente fala, a sede que é a principal, que é no bairro dos Municípios, e a outra sede que é no bairro da Barra. Com a mudança de governo, ela diminuiu cada vez mais, junto com a pandemia. De 7 professores, que chegamos a 10 numa época, a um único professor. A Secretaria de Educação, então, colocou que pode ter opcional o professor de dança dentro da sua escola, colocando ele como um professor de contraturno na sua escola, mas de forma opcional. Se o gestor, ele não quiser, ele não precisa contratar. Eu sinto, sim, uma carência, né, de projetos de formação aqui em Balneário.
mas eu acho que para isso acontecer, as escolas precisariam verdadeiramente se unir. Eu sinto uma carência muito grande nisso, antes, né, das pessoas se reunirem mais e entenderem. Eu não sei, eu vejo por esse lado, assim, eu acho que quanto mais melhor, no sentido, né, quanto mais a gente buscar qualidade juntos, trocas de informações. Eu adoro papo, trocar ideias com artistas de contemporâneo, hip hop, sabe? Não interessa o lugar, a escola, de onde vem. Então, eu acho que falta um pouco isso, assim. Primeiro, acho que deveriam começar por fóruns, encontros presenciais, para discutir e pensar um pouco mais, assim, porque, poxa, a galera tem que sair para Blumenau para fazer faculdade de dança, mas tem que voltar para casa da aula. E aí tu tem uma realidade que tu não consegue só ser estudante. Eu ia fazer faculdade de dança, mas eu preciso primeiro dar conta do meu aluguel, dar conta da minha vida de adulto, para depois eu pensar em pagar uma faculdade de dança, por exemplo. Mas eu acho que o problema de Balneário é justamente esse. Talvez as coisas não respinguem tanto aqui da maneira como a gente gostaria, porque falta um pouco dessa união, assim, das escolas, sabe, não terem tanto apego aos profissionais. Esse é meu profissional. Esse, às vezes, poxa, o cara chegou ali, né, a professora, o professor chegou ali com uma bagagem massa, e por que não compartilhar? Né? Por que aquilo tem que ficar concentrado só numa escola? Né? Então, isso que vai dificultando, às vezes, o processo, sabe? Que eu acho que é o que, na minha opinião, dificulta um pouco. Não há expansão, as coisas não saem de dentro das escolas. E se não passa em Joinville, acabou-se. É o fim do mundo. Um exemplo, né? Estou exemplificando. Então, eu acredito que tenha a maioria dos profissionais, como tu falou, formado na educação, como é o meu caso mesmo, né? Pedagogia, normal superior e a educação física, que pelo menos são licenciaturas, mas eu vejo hoje a grande, imensa diferença entre uma licenciatura para educação básica e para dança, por eu estar tendo essa experiência na FURB, né? Então, é muito interessante que a gente incentive não só quem está entrando no mercado de trabalho, mas também assim como as pessoas mais experientes na FURB. A primeira turma era toda de pessoas já com experiência no mercado de trabalho em dança e voltando para fazer uma formação. Isso cabe em qualquer momento. Da primeira turma aqui de Balneário tem o Valdir Coral, que é meu parceiro daqui da Pra Dança, que também vai comigo desde 2017, que também já tem uma carreira brilhante assim na dança e voltou para essa formação, porque agora ele está nessa posição de professor, mas eu acredito que a maioria seja ou da educação física, ou da pedagogia, ou das artes plásticas. Na época era educação artística, também tem essa formação, mas também tem os que são de cursos livres, que eu acho que daí é mais complexo ainda essa falta da licenciatura, sabe? Daqui de Balneário Camboriú e da região, a gente já tem 6 pessoas cursando dança na FURB. Cursos de pós-graduação, a gente tem bastante em educação. Voltado só para dança, tem a FURB, que está agora com uma super turma de uma pós super interessante que chama Linguagem Poética da Dança, que é coordenada pela Jussara Xavier, que é uma super prof. E aí eu vejo que tem a Sensupeg, por exemplo, que tem a dança educacional, que eu acho que muita gente que é da educação física, inclusive, faz essa pós, mas não especificamente em Balneário Camboriú, sabe? Mas hoje em dia eu acho que é muito mais fácil de ter coisas de dança. Por exemplo, eu me formei há 20 e tantos anos, 25 anos, no ensino médio. Para eu fazer dança, eu tinha que ir para fora do estado, no mínimo em Curitiba, ou se não, Campinas, São Paulo. E hoje em dia a gente já está tendo a oportunidade aqui no estado, né? E pós também, em dança a gente não tinha. Então, tem muito mais chance agora para a gente se habilitar e se aperfeiçoar. Então, a gente tem a LIC aqui, né, que é a Lei de Incentivo à Cultura, e a Aldir Blanc deu um respiro assim, para o artista muito grande, né? A gente tem uma rede de relações, por exemplo, com as ex-alunas que já são dessas que eu comentei aqui e outras que já atuam, e essa rede criou várias possibilidades de encontros esporádicos para formação, para conversa, para discussão, produção em dança. Então, as leis de incentivo, elas alimentam essa questão da formação.
Em relação à LIC, tem o Estaleiro Cultural, que é um projeto que vem aprovando pela LIC. Eles conseguem manter aulas regulares praticamente, acho que o ano inteiro, assim, com essa demanda da LIC, sabe? Que fica aqui em Balneário, numa das praias agrestes, que é o bairro do Estaleiro, né? Então, esse eu sei que pela LIC conseguem dar essa formação num ano, né? Cada ano vai ter que aprovar o projeto de novo, mas, enfim, eles trabalham nessa pegada de formação. E agora tem uma dessas bailarinas que eu te falei que está fazendo a FURB, por exemplo, que é a Bárbara Andrade, ela também aprovou um projeto na LIC, que é formação em jazz, que é a linguagem que ela domina, né? Então, ela vai fazer também aulas de algumas vertentes do jazz e tal, e tudo isso, por ser lei, é gratuito. Então, acho que ações esporádicas, elas acontecem. A gente precisaria de mais alguma coisa contínua, sabe? Não só para a formação de artista aluno, mas também de artista professor. Assim, vindo do poder público, seria muito interessante que a gente tivesse algo continuado, assim, para a gente se alimentar, né? Então, a gente se alimenta entre artistas, acontecem coisas assim que propõem. Tem um núcleo corpóreo, por exemplo, que é do Fernando Dallanora, que é aqui de Balneário, que é super forte na dança contemporânea, e ele sempre aprova projetos propondo essa interação e formação também do artista, né? Tanto de professor quanto artista da cena mesmo. Então, eu acho que acontece, sim, mas por meio de particulares, assim, por meio de cada um que vai lá e propõe a lei e aí cria esses coletivos temporários. Então, acho que isso acontece, sim, aqui em Balneário. Voltando para as danças urbanas, a gente consegue ver, primeiro, as crios, né, os dançarinos que eles treinam na parte de improviso, a gente vê bastante a sua formação continuada através de vivências. Não é muito através de cursos, é através, às vezes, de um vídeo, às vezes de um outro evento que o profissional participa. Então, ele é através da sua própria vivência, da sua própria experiência, né? E quando a gente coloca curso, bom, eu vejo a necessidade não de Balneário Camboriú, mas da nossa região, dos dançarinos da nossa região, estudar mais a parte teórica e histórica das danças urbanas, porque a parte prática acontece muito bem. E voltando para os festivais de dança, é o que mais acontece. Bom, a gente vê bastante, então, campeonatos de dança na parte de batalhas, que a gente fala, que é 1 versus 1, né? 1 contra 1, 2 contra 2, que até agora a gente vê um dos estilos dentro das danças urbanas, que é o breaking, que vai se tornar esporte olímpico nas próximas Olimpíadas. Ou seja, a gente já está meio que se tornando artista ou atleta, né? Aí volta também a questão. E agora que uma dança se tornou esporte, qual é o profissional que vai trabalhar com esses alunos, né? E também, grande maioria dos profissionais dentro das danças urbanas, dos professores, eles acabam se tornando coreógrafos, eles montam coreografias específicas para a competição mesmo, que são aquelas coreografias de grupo, que são de 4, 5, 6 minutos, dependendo, como você falou, dependendo das regras do festival, né? E isso às vezes dificulta um pouco na formação do próprio aluno, porque se o professor ele já chega pensando na coreografia, ele pode talvez não ensinar direito o aluno, né? O aluno ele vai entender aquela coreografia, mas não vai aprender a dançar. E por conta disso, até por conta dos workshops, que a gente vê bastante, que ele é meio performático, né? Acabou vindo para Balneário Camboriú, né? Através de algumas produtoras, esse formato de workshop performático, que acaba até o professor entendendo que agora, então, as minhas aulas têm que ser daquela forma, esquecendo a didática, esquecendo a metodologia, né? Como eu vou ensinar o aluno a dançar
do início, do começo da aula, né, dos 5 primeiros minutos, e colocar a coreografia, por exemplo, através de uma forma de didática dentro do contexto da sua aula, e não ela inteira, durante 60 minutos, montando uma única coreografia, para você pegar aquela coreografia, pegar os melhores que estão dançando, excluindo aqueles que não conseguiram dançar, e fazendo um vídeo de dança para postar nas redes sociais. Isso acaba dificultando bastante. E também por conta das redes sociais também, então a gente está vendo essa nova forma de mostrar as danças urbanas, que é através, né, vou dar o exemplo das redes sociais, que é do Reels, dentro do Instagram, ou do TikTok. Então, não é mais somente para os campeonatos, para as competições dos festivais de dança. Agora está se formando de 5 minutos para 15 segundos. Eu acho até que no estado de Santa Catarina a gente tem muito essa característica de grupo amador e poucos grupos profissionais, né? Eu acho que a característica é mais voltada para festivais por serem grupos amadores. Então, a maneira de tu mostrar o trabalho e conhecer o trabalho dos outros é indo a esses festivais, sabe? A gente tem pouca produção de grupos profissionais porque a gente também não tem demanda até de interação entre esses grupos, assim. Então, as companhias conseguem, por não estar nesse circuito dos festivais, elaborar de uma maneira mais livre, eu acho, os processos coreográficos, sabe? E nós que estamos mais com os grupos amadores, me incluo também, eu, na verdade, tento trabalhar um pouco de cada coisa, trabalho o Grupo Vida já com uma outra proposta, a Companhia do Valdir Coral já com uma outra proposta, mas, a grosso modo, a maioria das pessoas envolvidas com dança no estado estão nos grupos amadores. E aí a gente tem essa demanda dos festivais, sabe? Então, mesmo que tu produza uma coreografia não pensando no festival, quando chega aquele momento, tu tens que adaptar, então talvez seja mais complexo. Por exemplo, eu criei uma coreografia que tem 6 minutos e 30. Vou te dar um exemplo. Aí eu quis enviar, porque a gente está nessa demanda agora, vamos agora, nesse momento é interessante para nós? Porque os festivais têm umas coisas bem interessantes de formação e tudo mais, que são interessantes em determinados momentos. Tem que estar para aquilo ali, né? Para essa proposta. Aí, mas espera, esse festival é só 5 minutos, tá? Então vamos começar a tirar alguma coisa daí para transformar esse 6h30 em 5. Veio um próximo festival. Não, mas espera, mas agora é 4 minutos. Então é muito complexo. Eu tento não trabalhar para festivais, sabe? Porque senão tu se poda muito na criatividade, pensando já, primeiro, em que as pessoas querem ver. Tu fica doido e não vai saber, porque cada um vai querer ver uma coisa, em cada momento vai querer ver uma coisa diferente, e a questão do tempo eu vejo da mesma maneira. Eu posso até adaptar alguma coisa que eu criei para levar para algum lugar, mas eu busco não me voltar só para os festivais. Mas eu acredito que a grande maioria das pessoas que trabalham com grupo amador tenha isso meio subliminar ali, sabe? Eu também não vou me passar muito, que depois como é que eu vou fazer para me encaixar no evento, sabe? Então eu acho que sim, que aqui no nosso estado, não só em Balneário Camboriú, mas no estado como um todo, a gente tem esse panorama geral, não é que não tenham exceções, mas no geral eu acredito que seja o que mais acontece. A produção em Balneário, ela está bastante vinculada às leis de incentivo. Então, os artistas e grupos que conseguem aprovar um projeto de lei da LIC, eles produzem naquele ano por conta do projeto. Então, o Núcleo Corpóreo é um que produz bastante, e agora, aquele coletivo que foi criado ali, outros proponentes daqueles projetos também propõem. Então, por exemplo, a Caroline Costa, a Caroline Calcaterra, o próprio Gabriel Einstein, que são desse coletivo também, eles propõem também projetos. Então, se amplia aí a gama de possibilidades de interagir com o público nessa maneira de produção de espetáculo, né? Tem a Michele Chaves, que eu comentei antes, que é do Flamengo, ela também propõe quando é possível. Ela até já propôs particular, mas é bastante complexo por causa do público, como tu falou. Quando a gente tem uma escola vinculada ao público, tu tem meio que um público garantido para os espetáculos. Quando tu não tem nenhuma lei, nenhuma escola, é complicado para tu captar público para assistir os espetáculos, para consumir dança. A gente não foi habituado a consumir dança, né? Ou ele vem por meio da lei, ou ele vem pelas escolas. Então, a gente não tem o hábito, isso é uma coisa a ser criada, assim.
A Valdir Coral Companhia de Dança, por exemplo, também é uma companhia que não tem a intenção, eu faço parte, inclusive, a gente já está quase 15 anos aí na batalha, e quando a gente aprova, a gente produz o espetáculo. Quando não aprova, a gente acaba indo para os festivais de encerramento da escola e eventos que acontecem aqui em Balneário, abertura de alguma coisa, mas a produção do espetáculo demanda muita coisa, né? Até além do dinheiro para a própria produção, envolve outros profissionais que também merecem ser retribuídos de uma forma digna, assim. Então, eu acho que até o mais interessante das leis de incentivo são a rede de artistas que podem ser criadas, que a gente possa valorizar os artistas que são do meio e aí criar o máximo de vínculos possíveis, assim, mas sem um recurso pré-determinado para aquilo é muito complexo. Eu ainda não vejo essa realidade para nós artistas, assim. Quase 100% das situações ela vai ser ou vinculada à lei ou vinculada a alguma escola mesmo. Da parte, as escolas de dança, elas conseguem colocar bilheteria, né? Conseguem por conta dos familiares, amigos, né? Cada criança, por exemplo, consegue levar no mínimo uns 2 parentes, né? Pai e mãe, vó, tio, papagaio, cachorro, periquito. E aí, só que produção mesmo, quando você tem num contexto como um espetáculo específico, como o Núcleo Corpóreo faz, como o Valdir Coral faz, como a Rob faz também com o Grupo Vida, eu também tenho agora uma ideia de montar uma companhia de danças urbanas, né, uma companhia cênica de danças urbanas em Balneário Camboriú região, somente por lei de incentivo. Somente por lei de incentivo, né? Bom, da parte pública é a política pública, né? Melhorar a política pública cultural e também não melhorar da parte dos partidos e quem está no executivo do município, mas também partir do profissional da dança, do professor, do produtor, né? E de todas as escolas de dança que existem em Balneário Camboriú, começar a ter vontade de entender um pouco sobre política pública cultural. No momento que você entende sobre política pública cultural, todo mundo vai conseguir ajudar a aumentar a quantidade de projetos, né? E todo mundo vai ganhar e receber junto. O que eu acho que falta mesmo, concordo com a Samantha sobre isso, desse pensamento coletivo. Eu acho que isso pode fortalecer muito a dança, que a gente pode ter encontros para conversar sobre dança, sobre estratégias, sobre as nossas realidades em cada lugar, tanto as escolas públicas, privadas e companhias, que a gente possa interagir mais e criar esse pensamento coletivo em torno da dança aqui em Balneário, assim, seria muito bom para nós. Pensar perceber que nós somos seres políticos, não adianta a gente pensar que não é, porque mesmo tu tomando uma postura de não ser, tu está sendo esse ser político que não é ativo, mas vai ser de qualquer maneira, né? Então, que a gente pense em ser ativo politicamente e trazer a arte para os coletivos e fazer a massa, o senso comum nos enxergar. Poxa, mas tem dança em Balneário? Tem muita dança em Balneário, a gente vive de dança há muito tempo em Balneário, algumas pessoas e cada vez mais pessoas. Então, se a gente criar um coletivo forte, acho que a gente consegue aparecer mais para as pessoas que ainda não estão nos enxergando por aí. Então, a gente vê muita coisa bonita em Balneário, né? A gente consegue ver os processos criativos, coreográficos, são muito lindos e eu vejo que há espaço sim, porque todas as escolas que eu tive contato chamam, né, coreógrafos de fora para, né, é legal isso, assim, eu acho elas muito abertas, assim, acho bonito isso, muito legal em Balneário. Eu percebo que todas as escolas têm essa coisa de chamar o coreógrafo de fora. Isso já ajuda, né? Só que aí é aquilo que eu falo, volto na pergunta anterior, fica retido muitas vezes, né? E tu é meu e tu não, aí fica aquelas cartas marcadas, né? Eu acho que a gente tinha que encontrar uma forma de transitar isso.